noite a todos os irmãos, que a graça e a paz de Jesus sejam com vocês todos. E quero dizer que é sempre uma alegria poder falar aos irmãos. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu lerei os versos 3 e 4 do capítulo 1 de 2 aos Tessalonicenses. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé no tocante em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pela porção da tua palavra que nós memorizamos agora, que nos lembra que nós estávamos perdidos e fomos encontrados, fomos buscados por Jesus, pelo Filho do Homem. Agradecemos por esta porção que lemos agora da Epístola do teu servo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que nos fala desta igreja que crescia em amor. Seja esta uma realidade nas nossas vidas aqui também. Que o Senhor nos abençoe na meditação que teremos nesta noite na palavra do Senhor. Para a glória do teu nome e para o bem da tua igreja que aqui está. Amém. Um poeminha de Mário Quintana que gosto muito. Bem curtinho. Ele diz assim: se me esqueceres, só uma coisa, esquece-me bem devagarinho. Se me esqueceres, só uma coisa, esquece-me bem devagarinho. E ele evoca com isso uma coisa assim muito nossa, né? Um sentimento bem humano. A gente não quer ser esquecido. A gente não gosta de ser esquecido porque quando a gente é esquecido, a gente se sente sozinho. A indiferença, acho que é possivelmente o pior tipo de solidão que a gente pode experimentar. Porque a gente precisa do olhar do outro. A gente precisa da lembrança do outro, da atenção das pessoas. Quando a gente é lembrado, faz um bem danado para a gente, né? Às vezes a gente diz que não se importa muito, mas quando alguém vai, faz um telefonema, manda uma mensagem, uma saudação, olha, eu lembrei de você, eu orei por você. Isso faz bem para a alma. Porque a gente se sente acolhido, a gente se sente amado, a gente é lembrado. Né? É uma expressão de amor. A lembrança, ela é uma expressão de amor. E o amor é, essencialmente, a marca da vida cristã, não é mesmo? É o que Jesus ensina para a gente. É o que ele ensinou para os seus discípulos. É o fruto da vida de Cristo na vida do povo dele. É a evidência do verdadeiro cristianismo, é amor. É a marca do discípulo, é a marca do discipulado. Jesus, ele chama a gente a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a lembrar uns dos outros. Não é? E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui para a gente, nessa carta que ele escreve, na sua epístola aos Tessalonicenses, que havia entre esses irmãos gente que lembrava um do outro, que tinha gente amorosa naquela igreja. Aquelas pessoas lembravam uns dos outros, e ainda mais que elas cuidavam umas das outras. E eu queria destacar isso nesse verso 3 que nós lemos aqui. Esse amor mútuo que havia na igreja dos Tessalonicenses. E um primeiro destaque que eu queria fazer para esse amor, que o apóstolo Paulo fala aqui para a gente, ele está dizendo aqui, né?
O vosso amor mútuo uns para com os outros vai aumentando. E com isso ele mostra para a gente que o amor é uma coisa que a gente nota. O amor é uma coisa que a gente percebe, uma coisa que a gente vê. O amor é uma coisa que a gente sente. Não é? Você percebe a linguagem dele aqui? Ah, o amor entre aqueles irmãos era uma coisa tão real, tão autêntica, não é tão verdadeira, era uma coisa tão marcante, que ele era notado. Era notado, o apóstolo Paulo está longe deles, ele está lá em Corinto, quando ele escreve essa carta. Mas ele sabe, ele ouviu falar que aqueles irmãos estavam cuidando uns dos outros. Quando a gente lê a primeira epístola, também a segunda, a gente aprende que havia dificuldades graves ali naquela comunidade. Inclusive com tribulações, sofrimento, perseguição. Não é? E no meio daquela luta toda, daquela peia, né, daquela dificuldade que aqueles irmãos enfrentavam, o amor, ele floresceu. Ele nasceu ali no meio do sofrimento e ele floresceu e ainda mais, ele começou a produzir fruto. E um fruto saboroso, um fruto notável. Uma das coisas mais gostosas de uma árvore frutífera é quando ela dá fruto. Na casa da minha mãe aqui embaixo tem uma parreira, já há 30 e poucos anos que foi plantada lá e chega essa época de dezembro e janeiro, minha época favorita, porque nasce muita uva ali. E a gente precisa podar a árvore na época certa. Mês de agosto, mais ou menos, a gente vai lá e poda a árvore e então ela, no seu tempo certo, começa a produzir fruto, e um fruto abundante, um fruto perceptível, um fruto gostoso e abençoador. E era mais ou menos isso que aqueles irmãos experimentavam naquela igreja, porque mesmo no meio das dificuldades que enfrentavam, havia fruto de amor ali naquela igreja. Era um amor que se percebia pela maneira como eles viviam e pela forma como eles lidavam, inclusive com as dificuldades que enfrentavam, com os problemas, com esses perrengues que eles tinham por conta do sofrimento e da perseguição e das tribulações. E é importante que a gente perceba que, nessa palavra do apóstolo Paulo, que destaca o amor daquela igreja, que não é um amor só de palavras. Já viu essa expressão? Ah, o amor de fulano não é um amor só de palavras. Mas as palavras também são importantes no amor. A gente pode dizer que o amor ali era prático. E eu até quero pensar um pouco na praticidade desse amor, mas atente para isso. O amor prático também é um amor de palavras. As palavras são importantes. Elas servem para encorajar aqueles que nós amamos. Elas servem para abençoar aqueles que nós amamos. Elas servem para consolar aqueles que nós amamos. Elas servem para guiar aquelas pessoas que nós amamos, para aconselhar as pessoas que nós amamos, para ajudar as pessoas que nós amamos com palavras. E uma prova de que as palavras também são importantes como uma evidência desse amor que era tão presente naquela igreja, é que o apóstolo Paulo usa de palavras para encorajar aqueles irmãos, por conta do amor que eles tinham, dizendo que ele tinha um santo orgulho deles. Você veja aqui, no verso 4. Olha, vocês têm uma evidência tão grande de amor no seu meio, que ele vai dizer assim, a tal ponto de que nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Eu acho isso tão bonito, gente. Aí que o apóstolo Paulo está dizendo, a gente normalmente usa essa expressão orgulho, né, e ela tem mesmo uma conotação mais negativa, né, como fruto, né, de altivez, de arrogância, né, da soberba. Mas na nossa língua portuguesa, essa palavra ela funciona bem para dizer que a gente sente alegria com os feitos, seja uma vitória nossa própria, ou quem sabe de outras pessoas, que é precisamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não é? Ele se gloria deles, não é? Ele se gloriava daquela igreja. Ele ia nas outras igrejas e dizia, gente, olha, lá na Macedônia, tem uma igreja lá em Tessalônica,
Fui eu que plantei essa igreja, viu? Eu preguei o evangelho para eles. E sabe uma coisa? Aquelas pessoas abraçaram a fé em Jesus e abraçaram com tanta convicção que eles evidenciam o amor de Jesus uns com os outros, cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros, abençoando uns aos outros. Vocês precisam ver, gente. Vocês precisam ir lá naquela igreja para conhecer aquelas pessoas. Olha, a situação não está fácil lá. Falta recursos, eles não têm muito dinheiro. Tem gente lá que está passando dificuldade, tem alguns que estão até doentes. Tem outros que nem entendem muito bem o ensino, e por isso eu preciso até ir lá, não é pessoalmente, para ajudar a reparar a fé deles. Mas sabe, é uma igreja amorosa, virtuosa. Eles se ajudam uns aos outros. E o apóstolo Paulo, então, ele diz que ele ia nas igrejas e dizia daquela igreja que era uma igreja abençoada. E então ele faz aqui, pelas palavras, ele usa palavras para encorajar aqueles irmãos, pelo exercício das virtudes que Deus mesmo havia dado a eles. E aqui, deixa eu fazer um parênteses, estou falando do amor, mas eu acho que vale a gente considerar aqui uma lição importante que o apóstolo ensina sobre isso, né? Aqui a gente aprende que a gente sempre tem alguma coisa boa para dizer de nossos irmãos. A gente sempre tem alguma coisa boa para perceber na vida da igreja de Jesus. Que isso, aliás, quando a gente percebe as boas dádivas de Deus no meio do povo de Deus, entre as pessoas que Deus colocou no nosso meio, como o apóstolo Paulo faz aqui, e quando a gente expressa isso com palavras de encorajamento, fala assim, olha, isso que você fez é muito bom, isso aqui abençoou a gente, isso aqui me ajudou nisso e naquilo outro. Quer dizer, quando a gente usa as palavras como um meio de encorajar e de reconhecer essa graça de Deus na vida dos nossos irmãos, nós estamos com isto também dizendo que nós vemos a mão de Deus na vida deles. É uma maneira de nós expressarmos para Deus a nossa gratidão por aquilo que Deus faz por meio da igreja e por meio dos nossos irmãos, dos nossos amigos. É precisamente isso que o apóstolo Paulo faz. Quando ele se gloria daqueles irmãos, quer dizer, quando ele fala bem deles, o que ele está fazendo é dizendo que Deus é bom, porque foi Deus mesmo quem fez aquelas coisas, aquela obra, que mudou a vida daquelas pessoas, tirou aquelas pessoas da condição de idólatras que elas eram, como a gente vê na primeira epístola, capítulo 1, verso 9, transformando a vida daquelas pessoas de maneira tal, que mesmo no meio das lutas, das dificuldades, das perseguições, elas cuidam umas das outras, e esse amor é tão perceptível e tão notável, que agora só pode ser mesmo a ação da graça de Deus na vida deles. Ao gloriar-se daqueles irmãos, ao destacar as virtudes deles, ele está gloriando-se em Deus, naquilo que Deus fez por eles e neles. Isso ensina a gente, né? Ensina a gente. Porque não é difícil a gente achar motivo para criticar as pessoas. O apóstolo Paulo mesmo, ele sabe que essa igreja tinha problemas. Não é? Tinha. Ele fala desses problemas. Capítulo 5, verso 14, por exemplo, da primeira epístola, vai dizer que tinha gente abatida, que tinha gente fraca. Vai dizer que tinha problema. Ele até pede que aqueles que são mais fortes na fé sejam longânimos, pacientes com os que estavam passando por dificuldades. Nessa segunda epístola, ele vai falar que tinha alguns que tinham entendido mal a doutrina. Tinha gente até que nem queria trabalhar ali na igreja. Ele puxa a orelha das pessoas. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele percebe que, a despeito das lutas, porque, afinal de contas, todos nós temos mesmo a nossa carga, né, de lutas lá no coração da gente, né, que às vezes se evidencia de forma externa, quando a gente está meio chato, quando a gente está meio xarope, né, quando a gente está meio zangado, quando a gente faz alguma coisa que não devia, quando a gente pisa na bola, às vezes a gente mostra isso para as pessoas também. E não é difícil as pessoas verem isso na gente, ou a gente ver isso nas pessoas, especialmente no nosso redor. E não é difícil a gente chegar para quem sabe para o terceiro e pensar, tá vendo como fulano está chatão hoje? É fácil a gente criticar. É fácil. Sabe por quê? Porque a gente mesmo dá muito motivo para ser criticado, e as pessoas também fazem isso. Mas é bonito como o apóstolo Paulo, ele tá aqui percebendo, não as falhas, os pecados, para criticar e, de repente,
de alguma maneira até mesmo, quem sabe, abater o espírito daquela pessoa que já não vai bem. Não. O que ele faz aqui é encorajar essas pessoas com essa palavra de cuidado, de encorajamento. Olha, eu me glorio nelas, viu? Eu me glorio nelas. Não é? E ele tem essa alegria de ver as virtudes desses irmãos, de alegrar-se nelas e de encorajá-los, dizendo para eles mesmos: eu estou vendo o que você está fazendo, isso é bom, tá bom? Isso que você está fazendo é bom, é fruto da graça de Deus na sua vida. Que Deus continue te abençoando, continue fazendo isso, continue, porque isso é bom. E ele faz isso para os outros, para as outras igrejas. Tá? Então, aqui eu fecho o parêntese que eu fiz, porque além do amor deles ser notável, o apóstolo Paulo vai usar palavras para encorajar aqueles irmãos. A gente pode usar palavras como meio de reconhecer e encorajar a graça de Deus na vida deles, mas aqui, esse amor desses irmãos, que levou o apóstolo Paulo a gloriar-se, era um amor operoso. Na primeira epístola ele vai dizer isso. Quer dizer, é um amor prático. E quero que você atente para isso. Tá? Significa que eles estavam dispostos a caminhar com quem está sofrendo, quem está passando tribulação, enfrentando dificuldade. Jesus ensina para a gente que não é difícil a gente chamar o amigo da gente, né? A gente cumprimentar as pessoas que cumprimentam a gente ser legal com quem é legal com a gente, né? Não é difícil a gente levar para casa da gente quem tem afinidades com a gente, gosta das mesmas coisas que a gente gosta, né? Com quem a gente já está caminhando há muito tempo. Mas é difícil mostrar amor para aquele que está aí quebrado, está machucado. Né? E a gente não pode esquecer que a gente mesmo está nessa condição, porque, gente, aqui é tudo disco arranhado, viu? Aqui é tudo disco arranhado. A música é linda, mas às vezes dá aquela barulheira, aquela chiadeira, né? Essa é a nossa condição. E aqui alguns irmãos estavam, como assim, um disco arranhado. E aí amar o disco arranhado não é tão fácil. Cuidar do disco arranhado não é tão fácil. Mas eles faziam isso. O amor deles era prático. Que mesmo no meio das tribulações do sofrimento, eles cuidavam uns dos outros. Abençoavam uns aos outros. Isso ensina pra gente, sabe o quê? Que um amor prático é um amor sacrificial. Porque significa que, primeiro, eu tenho que prestar atenção. Está acontecendo ao meu redor. Preciso dar o meu tempo. Eu preciso, às vezes, dar os meus recursos. Preciso dar minha dedicação para o outro. Envolve sacrifício, um amor prático. O apóstolo Paulo disse que o amor desses irmãos era notável. Porque é um amor prático. Sabe, um amor prático envolve esforço. A gente não consegue conquistar nada que seja de grande valor sem muito esforço, gente. A gente vive hoje uma geração que é tudo mais fácil. Uma vez eu viajei para os Estados Unidos, estava lá pelejando para abrir um equipamento qualquer lá, e um amigo meu americano falou assim: olha, se está difícil, se está te dando trabalho, porque você está fazendo errado. Porque aqui neste país, tudo que é feito é para facilitar as coisas. É tudo fácil, é tudo acessível. Como a gente até ouviu hoje de manhã, isso também torna as coisas mais descartáveis. Não. Um amor prático, ele exige esforço, gente. Ele exige esforço da gente. Ele exige dedicação. Não é fácil. Eu preciso me deslocar. O amor prático, ele mobiliza a gente. Eu preciso literalmente sair de onde eu estou. Preciso caminhar na direção do outro. Eu vou precisar lá ouvir, usar os meus sentidos.
Às vezes até o meu tato, colocar a mão ali na mão daquela pessoa, no ombro dela, dar um abraço. Vou precisar ouvi-la. Às vezes ouvir mais do que falar, mas também falar palavras. Como a gente viu, o amor ele se expressa por palavras de encorajamento. Esforço. O amor exige paciência, longa disposição. Sabe, a gente não consegue amar ninguém se a gente estiver longe. Por isso, aliás, me permitam, nesse breve comentário, a coisa do distanciamento social e aquele momento tenebroso em que a igreja não podia nem se reunir para culto, é terrível, porque nós perdemos a dimensão sacerdotal da igreja de serviço, em que a gente está aqui servindo uns aos outros. A gente não ama ninguém à distância. Porque a gente não é uma ilha, a gente não está isolado. Nem deve se isolar um dos outros. A gente não ama ninguém quando a gente é desinteressado. A gente não ama ninguém quando a gente se esquece. Então, um amor prático, um amor real, ele vai envolver uma disposição do nosso coração, um esforço na direção do outro. Ele será sacrificial. E quando ele for assim, ele vai ser notável. Vai ser notável. O apóstolo Paulo viu aquilo e se alegrou naquilo. Mas tem um outro aspecto desse amor que eu quero destacar para você. É que o apóstolo Paulo vai dizer que esse amor é um amor que cresce. Interessante, né? Ele destaca muito o amor naquela igreja. Na outra epístola ele faz isso também. Mas é um amor crescente, quer dizer, que aumenta. Agora, nada aumenta sozinho. Pelo contrário, a tendência das coisas é elas perderem força, perderem vigor. Às vezes a gente tem um ímpeto muito grande, né? E com o tempo as coisas vão perdendo sua força, né? E elas vão caindo em um estado de acomodação. Eu gosto muito de futebol. Eu torço para o São Paulo. Eu sei. Não é lá grande coisa. Pelo menos não hoje, né? Mas é justamente por isso que eu estou usando essa ilustração. Eu estava vendo a entrevista de um personagem histórico aí, né? Já folclórico do São Paulo Futebol Clube, que é um sujeito chamado Muricy Ramalho. Ele foi técnico do São Paulo, foi discípulo do técnico Tele Santana. Tele Santana muita gente conhece, né? Foi técnico da seleção brasileira de 82, de 86, e foi um técnico muito vitorioso no São Paulo no começo dos anos 90. E o Muricy era o discípulo dele. Aprendeu tudo que sabe sobre futebol com o Tele. E aí, quando finalmente ele assumiu o São Paulo como técnico, ele aplicou tudo que aprendeu e fez o São Paulo um time super campeão. E o São Paulo, na época do Muricy, ganhou muitos títulos. E ele falou que isso foi a melhor e a pior coisa que aconteceu com ele na carreira dele como técnico. Porque em um único ano ele ganhou vários torneios, e os torneios mais importantes. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Mundial. E aí, no ano seguinte, ele foi e ganhou de novo. E ele falou, você sabe que a coisa mais difícil que a gente pode ter não é a de a gente chegar lá e ser campeão, mas é de se manter como campeão. Porque a gente já está lá em cima, está todo mundo falando bem da gente. Era o time mais comentado pelos comentaristas esportivos, era o time mais temido pelos outros times. E aí, a sensação dos nossos jogadores, da nossa comissão técnica, também dos médicos, do CT, do departamento. Eu ouvi ele falando isso, achei interessante. E ele foi, então, descrevendo todos os departamentos que estão envolvidos aí no mundo do futebol, e foi dizendo que eles foram se acomodando. Porque estavam tão bem que não precisava mais daquele esforço que tiveram para chegar naquele lugar onde estavam em primeiro lugar. E aos poucos, então, o time foi perdendo aquela força, aquele vigor. E depois de 3 temporadas super bem sucedidas, o time começou a cair no ostracismo. Né? Tá aí, já tem 15 anos aí que não ganha nada importante. Né? Então, ele explica que é preciso que envolver um esforço muito grande da parte dele, continuar encorajando aquele time.
para que continuassem vencendo as partidas, se esforçando, dando sangue. Eles precisavam ter uma boa motivação para seguirem adiante. E isso, de alguma maneira, ensina que aquelas coisas boas que Deus mesmo dá para a gente precisam ser bem cultivadas, bem protegidas, bem guardadas, alimentadas, para que cresçam. A gente não enterra as coisas que Deus dá para a gente, mas a gente investe nelas para que elas multipliquem, para que elas frutifiquem. E aqui a gente aprende com o apóstolo Paulo que o amor precisava ser alimentado. Ele precisava ser alimentado. E como é que a gente alimenta o amor, gente? Como que se alimenta o amor? Ele ajuda a gente a entender aqui, quando a gente volta aqui para a epístola, diz algumas coisas que ajudam a gente a perceber da onde vem esse amor e como ele é alimentado. Ele começa escrevendo, né? Eu não li para vocês, mas vou ler agora. Os 2 primeiros versos. Paulo, Silvano, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Sabe, quando o apóstolo Paulo começa a palavra dele com essa saudação, ele está lembrando a igreja que ela era fundada em Deus, no Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. E aqui, eu gosto quando ele faz uso desse pronome aqui, pessoal, dizendo que Deus é nosso Pai. Ele se coloca ali junto com os Tessalonicenses, como pastor da igreja que ele é. Lembrando que Deus é Pai daqueles irmãos em Cristo Jesus. Com isso, ele lembra aquela igreja, aqueles irmãos que passavam por lutas, por tribulações grandes, que em Jesus eles foram feitos filhos de Deus, que pela fé eles se tornaram filhos de Deus, que quando confiaram no Evangelho, quando receberam a justiça de Jesus, foram adotados pelo Pai, e isso é uma evidência do amor de Deus, o Pai, para com eles. E entender o amor de Deus, lembrar do amor de Deus, sentir o amor de Deus, é o que vai alimentar o amor dos irmãos uns para com os outros. Por isso o apóstolo Paulo sempre vai trazer o Evangelho, Jesus, a graça e a paz que nós temos em Deus e em Cristo, como fundamento daquilo que dá significado à igreja, à assembleia dos santos, de cada alma, cada indivíduo ali pactuados. Igreja. Lembra que eles estavam passando apertos na vida, sendo perseguidos, justamente por causa da fé deles. E aí, quando eles são saudados com essa graça e paz de Deus, eles são lembrados que o Pai mesmo os ama. Isso é uma palavra de consolo para quem está enfrentando perseguição, gente. Aliás, um dos efeitos devastadores de qualquer forma de sofrimento muito agudo, muito demorado, é a sensação de que nós fomos esquecidos. Nós estamos sozinhos, abandonados no barco. Pode ser uma tentação. Nós pensarmos que no meio das lutas não temos ninguém junto da gente. Só que aqui eles são lembrados que Deus não se esquece deles, nem devagarinho. Nem devagarinho. Deus está sempre com eles. Uma igreja amada por Deus. E é isso que alimenta a fé. É isso que alimenta o amor. O Evangelho, Cristo. Uma igreja firmada em Jesus. E é isso que vai ajudar aqueles irmãos sempre a amar uns aos outros. Que o amor ao próximo, ele parte do amor que nós temos em Deus, dele para conosco. E a nossa resposta de amor, nossa para com Deus, quando somos tão amados por Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, e aqui eu vou caminhando para a minha conclusão,
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que, olha, gente, eu me sinto até obrigado a ser grato por vocês. Ele diz isso, né? Volta lá, verso 3. Olha o que ele diz. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Achei interessante essa palavra cumpre-nos, né? Fui atrás dela para saber o que ela significa. O feilo. É uma palavra que fala de dívida. Por exemplo, quando alguém está devendo dinheiro para alguém, né? Para o banco, para alguma coisa. Você deve alguma coisa para alguém. Aqui o apóstolo Paulo diz que tem uma dívida para com esses irmãos. Não é? Mas ele não usa essa expressão como se fosse um peso, né? Uma coisa difícil para ele, um fardo. Não, ele diz que ele sente um peso, sim, né? No sentido de que ele é impelido a pagar essa dívida, sendo grato grato por eles. Porque ele está vendo a obra de Deus na vida daqueles irmãos, ele está vendo o amor daqueles irmãos, ele está vendo a fé daqueles irmãos, aquilo é visto, é percebido, é palpável, ele fala bem desses irmãos, e ele se sente grato a Deus por aquilo que os irmãos são pela igreja. E com isso, gente, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é um presente de Deus nas nossas vidas. Ele está dizendo que a igreja é esse meio de graça, quer dizer, a igreja é a própria expressão do amor de Deus na humanidade. Deus ama homens e mulheres e faz desses homens e mulheres um povo. Ele forma a sua igreja na terra, derrama o seu amor no meio desse povo e chama essas pessoas profundamente amadas por Ele a também derramarem o seu amor umas pelas outras. E aí o apóstolo Paulo então está dizendo que esse presente que Deus dá para a gente, que é a própria igreja, que são os nossos irmãos, é algo que o leva a ser grato a Deus. E ele diz que é justo que nós sejamos gratos. Por isso que isso não é um fardo para ele. Ele diz, olha, cumpre-nos, dá graças a Deus por vós, e é justo, aliás, que eu seja grato. É justo. E com isso, gente, ele vai lembrar a todos nós que nós, como ele, também temos esse peso de gratidão. Não é? Nós devemos ser gratos uns pelos outros. Gratos a Deus pelos dons que ele dá no meio do seu povo. Gratos a Deus pelo próprio povo dele, que é a expressão do amor, que é o objeto do amor, e a expressão do amor, e é meio de amor, para que a gente possa viver nesse mundo de perigos aí, né, de perrengues, né, nesse vale de lágrimas, que a gente vive do lado de fora do Éden ainda, aguardando o dia em que Jesus volta. E com isso, então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que nós somos convidados pelo apóstolo Paulo a ser gratos uns pelos outros, a perceber o amor de Deus na vida uns dos outros e a expressar esse amor uns pelos outros, cuidando uns dos outros. Aqueles, quem sabe aqui entre nós, aqueles que nos ouvem, que desejam um amor como esse, que ainda não sentiram o amor de Deus, devem ter essa segurança de que Deus estende esse amor a todos quantos clamam por Cristo com fé. Você é chamado a fazer parte dessa comunidade de amor. Você precisa colocar sua fé em Cristo. Precisa colocar o seu olhar em Cristo. Lembrar que Ele é a fonte de todo amor. Entender que é pelo sacrifício de Cristo, pela obra dele na cruz do Calvário, é que nós somos alcançados pelo amor de Deus. E podemos agora fazer parte de uma comunidade de amor. Aqueles de nós que já fazemos parte dessa comunidade de amor, somos aqui encorajados a expressar esse amor uns pelos outros, a nos gloriarmos nos dons de Deus na nossa vida, no nosso meio. Há muitas maneiras de nós fazermos isto, irmãos. Aqui na nossa Igreja Batista da Graça, nos nossos relacionamentos, abrindo as portas das nossas casas uns para os outros, sendo hospitaleiros, nos
movendo na direção do outro. Tem uma lista de oração aqui, toda quarta-feira, atualizada, as lutas dos nossos irmãos. Quem sabe a gente pode, além de orar pelos irmãos, que já é por si só uma expressão de amor, mandar uma mensagem para aquele irmão que a gente sabe que está sofrendo. Se aproximar, quem sabe a gente possa, de gente do nosso contexto e convívio, que quem sabe a gente não conversa com tanta frequência. Ouvir essa pessoa, né, e encorajá-la, e estar perto dela, e se esforçar para demonstrar esse amor que chegou em você por Cristo, que você é chamado a expressar também pelo seu irmão. A olhar aquilo que Deus faz de bom e dizer para aquela pessoa: olha, Deus está fazendo isso na sua vida, isso é bom. Encorajando e falando bem uns dos outros para os outros. Isso é bom, gente. Você pode se gloriar na obra de Deus na vida do seu irmão e dizer: olha, minha igreja tem um irmão que é uma bênção, faz bem para mim, faz bem para os outros. Estou vendo isso. O apóstolo Paulo ensina essas lições preciosas para a gente. Convida a gente a ser essa comunidade de amor naquilo que é a grande dádiva de Deus, que evidencia o próprio amor de Deus para com seu povo, igreja. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Nós te bendizemos, Senhor, por tua palavra, e te bendizemos pela graça do Senhor que nos alcança com tão grande amor. E pedimos que o Senhor nos ajude a demonstrar amor uns pelos outros e nos alegrarmos nas boas dádivas e dons do Senhor também na vida uns dos outros. Que a mão do Senhor nos conduza e nos abençoe e abençoe a nossa igreja em Cristo Jesus. Amém.